pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tenho certeza que sim, né? Bom, no último vídeo que eu postei sobre a entrega de Cristo, né? Eu expliquei lá, né, algumas coisas, o significado que Cristo quis nos transmitir com a sua entrega, né? Com sua entrega ao sofrimento, à dor, à própria morte. E eu tenho certeza que algumas pessoas compreenderam isto e outras não compreenderam, né? Porque nós estamos tão acostumados com aquela ideia do Cristo carnal, né? Como nosso Salvador, que nós às vezes não, nós nem sabemos realmente quem é nossa essência, o que é nossa essência, né? Como eu disse, Cristo, né, Jesus de Nazaré era um homem como nós, só que ele atingiu um estado de iluminação muito grande. Ele teve medos, né, teve tristezas, ele teve raiva, porque quando ele chamava a atenção dos fariseus, por exemplo, ele falava consciente do que estava falando, mas ele expressava raiva. Então ele teve sentimentos como nós, só que ele sabia dominar porque ele tinha contato com a sua essência. Ele estava sempre em estado de meditação, né? No momento presente. Então ele nunca se deixava dominar pelas coisas deste mundo. E a missão dele era isso, era entregar-se para poder nos transmitir, né, a ideia de que nós temos que fazer a mesma coisa, nos entregar. Quando nós nos entregamos aos nossos sentimentos, aos nossos sofrimentos, não reagimos, né? Não reagimos, mesmo que seja na hora da nossa morte, nós temos paz. Então, o significado da entrega de Jesus Cristo nos revela que nós devemos fazer o mesmo. É a única forma de nos libertarmos do sofrimento e ressuscitar o Cristo que habita em cada um de nós. Porque o nosso corpo carnal, né, é o último corpo, é o último estágio que nós temos. Nós temos vários corpos, né, desde o corpo energético, espiritual, astral e o mais denso, que é o corpo carnal. Então, todos os nossos pensamentos, sentimentos negativos ou positivos, eles são lançados no nosso corpo mais denso para serem o quê? Liberados. Só que existe um problema, nós não entendemos isso e costumamos reprimir esses sentimentos, essas emoções que nós sentimos no corpo. Isto, acumulando no nosso corpo, vai desarmonizar alguma parte do nosso corpo e se transforma em doença. É o que nós chamamos de doença, né? É simplesmente uma desarmonização. Determinada parte do nosso corpo está sendo afetado por uma energia que não pertence àquela parte do corpo. Qualquer parte do nosso corpo ele é governado ou dirigido, criado, né, também pela energia de Deus. Então qualquer outra energia negativa que venha e se acumula no nosso corpo, ela vai desarmonizar o nosso corpo. Quer dizer, nosso corpo já não vai refletir mais aquela natureza real, a natureza normal dele. Ele vai se anamoralizar, né? Então é o que nós chamamos de doença. Nós não compreendemos isto e deixamos, né, ficamos reprimindo nossos sentimentos, nossas emoções, né, e evitando alguns pensamentos, né, ou muitas vezes nós nos deixamos se levar pelos pensamentos do passado, preocupados ou ansiosos com pensamentos do futuro, coisa que não existe ainda, nem passado não existe mais porque já passou, futuro não existe ainda porque não chegou, e quando chegar será o momento presente, será no agora, então o futuro não existe, e nós ficamos preocupados com coisas que vão acontecer, que nós pensamos que vão acontecer no futuro, e isso
causa um desgaste muito grande, gera sentimentos de ansiedade, preocupações, né, medo, e esse sentimento, essas emoções acumulando no nosso corpo, que é o corpo mais denso, eles transformam-se em doenças ou atraem vários problemas na nossa vida, porque o nosso corpo é o último estágio, né, que nós temos, é onde todo o lixo é jogado, lixo ou coisas boas também é jogado. Para quê? Para ser liberados. O nosso corpo, podemos dizer que ele é um tipo de depósito, onde tudo vai ser, nós vamos acumulando tudo dentro dele. O que nós temos que fazer é incinerando tudo aquilo que não presta, né? Incinerando. Mas não, nós não fazemos isso. Nós vamos depositando cada vez mais coisas ruins no nosso corpo. E aí adquirimos uma doença, né, qualquer, ou atraímos coisas ruins para a nossa vida, para o nosso corpo e para a nossa vida, né, para a nossa convivência do dia a dia. Então, esse significado da entrega de Cristo, né, que o Cristo se entregou, né, ele se entregou ao sofrimento, à dor, à morte, né? Para quê? Para ele morrer, né, para o ego, porque ele tinha ego ainda, ele anulou o ego na crucificação, e quando ele fez isso, ele ressuscitou o Cristo que habita dentro dele, que habita em todos nós, né? Mas este é o significado. O que é que nós temos que fazer? A mesma coisa que Jesus Cristo faz. Conscientemente, né? Dar a nossa vida, como ele falou. Dar, quando você dá consciente. Então, conscientemente você se entregar, né? Se entregar, relaxar, né? E se entregar ao sofrimento, à dor, ao desespero, ao medo, né? Quando você faz isso, você está incinerando os pensamentos, os sentimentos negativos, você está eliminando eles, você não está represando. Quando você se entrega para eles, sem resistência, sem luta, sem apego, então você está liberando esses sentimentos. E à medida que você vai fazendo isto, eles vão se desintegrando e o Cristo que está sepultado dentro de nós, ele ressuscita, ou ele ressurge, né? Ele surge dentro de nós, ele se revela. E isto foi o que aconteceu com Jesus Cristo a partir do momento em que ele anulou o seu ego na cruz. Ele ficou 3 dias, né, no sepulcro. Só que os 3 dias no sepulcro, muitas pessoas pensam que são 3 dias, né, da nossa data aqui, por exemplo. Mas não, 3 dias na Bíblia, né, o número 3 na Bíblia, significa uma determinada situação que nós passamos e que nós não sabemos quando vai terminar. O número 3 representa isto, que se nós estamos passando por um sofrimento, nós não sabemos quando esse sofrimento vai terminar. Como, por exemplo, na época da pandemia aí, que teve há uns 2, 3 anos atrás, né? Muitas pessoas falaram dos 3 dias da lua, né, de escuridão, que está no Apocalipse, né? Só que as pessoas não entendem isso aí, os 3 dias de escuridão, né, que ia ser só escuridão durante 3 dias, não ia ter sol, né, o sol ia desaparecer. E as pessoas interpretam isso literalmente, achando que realmente nós ia passar por 3 dias de escuridão. Nós não passamos por 3 dias de escuridão. A escuridão representa o desespero, o medo que as pessoas teve. E os 3 dias representam que nós não sabíamos
quando essa pandemia ia acabar. É isso que significa os 3 dias na Bíblia, o número 3 na Bíblia. É uma determinada situação que nós não sabemos quando vai acabar. Nós passamos por essa pandemia e não vimos nunca, né? Realmente, esses 3 dias de escuridão. Esses 3 dias de escuridão representam nossos estados mentais negativos. Quantas pessoas não ficaram desesperadas, com medo, né? Em pânico, né? Outras aumentaram até a ansiedade, depressão. Isso é a escuridão. E os 3 dias é porque nós não sabíamos quando essa pandemia, quando essas coisas iam acabar. E acabou. Estamos aí ainda com uma certa eventualidade, né, de algumas pessoas contraírem isto ainda, mas já está sob controle. Então não precisamos mais temer isso, tanto que estamos agora liberados, podemos andar em qualquer lugar sem precisar usar máscaras, né? Ou tomar cuidado com muitas coisas como nós tomávamos na época, né? Então, esses 3 dias que Jesus Cristo passou no túmulo representa o quê? Representa que nós, quando começamos a anular nosso ego, nós não sabemos quando Cristo em nós, o Cristo que habita em nós, vai ressuscitar, vai se revelar. Nós não sabemos. E isto é o significado dos 3 dias. Mas para esse Cristo se revelar, né, esse Cristo que está em nós se revelar, se despertar, ou melhor, ressuscitar, né, nós temos que matar o ego, né? O ego, ele é muito esperto. O ego, ele não quer morrer. E ele sabe que a nossa observação, né, quando nós observamos ele, ele sabe que é o fim dele, a morte dele. E o ego não quer isto. Por isso que a nossa mente, muitas vezes, ela nos engana com muitas ilusões, e nós nos deixamos levar por essas ilusões, porque é o ego, né, que biblicamente falando significa o diabo, né, que está por aí, né, está por aí, como diz na Bíblia, né, que está por aí tentando, né, ao derredor de nós, tentando, né, nos capturar. Mas isto é o ego, é o nosso ego que não quer morrer. E o nosso ego sabe que quando nós observamos ele, sem lutar com ele, deixando tudo fluir naturalmente, é a morte dele. Então, à medida que nós vamos morrendo para ele, né, nós vamos ressuscitando o Cristo que habita em nós, como Jesus de Nazaré fez, e foi isso que ele quis nos transmitir. Ele quis nos transmitir que nós devemos anular, se entregar, né? Render-se ao nosso ego, como ele fez, sem lutar como ele não lutou, sem reagir como ele não reagiu, para que nós podemos ressuscitar o Cristo, que simbolicamente na Bíblia, né, quer dizer, está dentro de nós, né, 3 dias, mas esses 3 dias, como eu disse agora, significa que nós não sabemos quando o Cristo em nós vai ressuscitar, né? Na Bíblia está escrito que ele diz 3 dias, e realmente 3 dias ele ressuscitou, mas isso é simbólico. Os 3 dias significa isso, uma determinada situação, sofrimento, problema, seja o que for que nós estamos passando, e nós não sabemos quando vai terminar, mas terminará, desde que nós desapeguemos. Eu falei com vocês também a respeito do Marco Aurélio, né? Eu até indiquei para vocês procurar lá na bibliografia do Marco Aurélio, que é uma filosofia muito legal, o estoicismo, né? Os estoicos, como eles
agem, né, como eles vivem. São pessoas que praticam o estoicismo, eles são desapegados deste mundo material, né? Eles não procuram controlar nada, eles não lutam contra nada, eles estão sempre no momento presente, observando os seus pensamentos, as suas emoções e deixando fluir, deixando ir embora, né? E o estoicismo nos explica isso muito bem. As meditações de Marco Aurélio, vocês podem digitar aí no YouTube, né? Procurar aí as meditações de YouTube, que vocês vão procurar, vão encontrar, né? Um monte de vídeos, né? Que explicam, né? Sobre a filosofia do estoicismo, dos estoicos, né? É uma coisa maravilhosa, porque vamos aprender, né, que controlar as coisas de fora não adianta nada. Os nossos pensamentos, né, nós não somos o que nós pensamos. E muitas vezes nós nos preocupamos com o que os outros pensam a nosso respeito. Se nós não somos o que nós pensamos, será que nós seremos o que os outros estão pensando? Não, logicamente que não. O que os outros pensam a nosso respeito são apenas conceitos, ideias que eles têm a nosso respeito. E isso não nos interessa e não tem o poder de nos afetar, desde que nós não demos importância para isso, desde que nós não se apegamos a que os outros falam, pensam, né? Ou nos tratam. Isso é assunto deles. Quando você vê uma pessoa agindo negativamente de tal forma, você sabe que o problema está nela. Saiba que o problema está nela. Porque uma pessoa em paz, ela não trata ninguém mal. Ela não prejudica os outros. Então, se uma pessoa está prejudicando os outros, se uma pessoa está fazendo mal para os outros, ela é uma pessoa cheia de inveja, de ódio, de medo, de raiva. Ela é uma pessoa que acumula um monte de lixos dentro dela. Então, quando você vê uma pessoa assim, não se preocupe. Se uma pessoa falar mal de você, não se preocupe, porque esse mal está dentro dela. Então, ela está projetando para fora aquilo que está dentro dela. Está projetando em você aquilo que ela está dentro dela. Então, você não deve se preocupar com o que os outros pensam, nem com o que os outros falam ou tratam você. Você não precisa mendigar o amor dos outros, porque nós temos um amor infinito dentro de nós e a função do amor é dar e não receber. Quando o amor, ele só se preocupa em dar, ele não se preocupa em receber, nem agradecimento, ele não se preocupa em receber. Nem agradecimento, nem reconhecimento, nem nada. Ele só preocupa em dar. É como o sol só dá luz. Ele não espera luz de mais nada, ele só dá luz. Só dá luz e calor. Assim é o amor. O amor, ele só dá, sem esperar recompensa alguma, sem esperar reconhecimento algum. Ontem eu estava assistindo um vídeo, né, de um rapaz que eu nunca tinha ouvido, mas eu até que gostei muito do que ele falou, né? As pessoas meditam, né? Tem muitos de nós que meditam, né? Principalmente pessoas iniciantes, e elas ficam ansiosas, querendo ver anjos, querendo ver o seu mentor, querendo ver luzes, querendo ver, sentir Deus, sentir a presença de Deus, sentir aquela paz interior muito grande. Só que, como eu disse, para nós atingirmos o estado de paz interior, nós temos que passar pelo estado de sofrimento do ego primeiro, para podermos transcender, como fez Jesus. Jesus, ele passou pelo sofrimento
né, do ego e se entregou e transcendeu, e aí o Cristo dentro dele ressurgiu, né? Surgiu, quer dizer, se revelou, e a partir daí nada tem poder sobre ele. E essas pessoas fazem assim, elas querem sentir a presença de Deus ou ter experiências extrasensoriais durante a meditação, experiências incríveis, né? Muitas pessoas têm disso, a experiência de estar, a sensação de estar se levitando, ou experiência fora do corpo. Bom, as pessoas têm muito esse tipo de coisas. Eu mesmo já conheci pessoas que desejavam muito até falar com seus entes queridos que já partiram para o mundo espiritual durante a meditação. Só que cada um é cada um. E a meditação, ela vai... Cada um tem sua forma de meditar e vai sentir determinadas coisas diferentes na hora da meditação. Podemos sentir formigamento no corpo, coceira, podemos sentir o nosso corpo tremer, podemos sentir nosso corpo ficar leve ou pesado, levitar, podemos até ter experiências fora do corpo ou ver luzes, ver nosso mentor. Tudo pode acontecer, mas não devemos nos apegar a isso, porque, como o rapaz mesmo diz, a gente quer sentir a presença de Deus, ou ouvir aquela voz silenciosa de Deus, ficamos ansiosos, e quando isso não acontece, a gente fica pensando que a meditação falhou. Não, a meditação, a partir do momento que você senta, fecha os olhos e procura silenciar e só observar o que está acontecendo, você já está meditando. Você não precisa ficar com expectativa de querer ver isso, ver aquilo, sentir aquilo. Você só fica ali, só observando e esperando o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa dessas que eu falei, ou pode não acontecer. Só que tem uma coisa aí também. A pessoa não sentindo a presença de Deus, ela acha que Deus não está com ela. Só que na Bíblia está escrito: eu estou sempre contigo, eu jamais te abandonarei e jamais te desampararei. Deus falou isso na Bíblia, Deus nos revela isto na Bíblia. E a pessoa não sentindo a presença de Deus, né? Ela acha que Deus a abandonou, que Deus não tocou ela durante a meditação ou durante toda a sua vida, todo dia da sua vida. Só que Deus, ele prometeu: eu estou contigo todos os dias até o fim. E será se Deus mente? Será se Deus nos engana? Se Deus mentisse, nos enganasse, nos iludisse, ele estaria enganando e iludindo a ele mesmo e não a nós. Então, ele prometeu e Deus cumpre aquilo que ele promete. Ele está conosco, mesmo que nós não sentimos a presença dele. Ele está conosco o tempo todo. Nós temos que levar esse pensamento sempre na nossa consciência, até o momento em que esse pensamento se torna subconsciente, né? Se torna um pensamento subconsciente. A partir daí você não precisa mais se preocupar, porque você vai sentir que todo o medo desaparece, toda a preocupação desaparece, porque você compreende que Deus está com você o tempo todo, mesmo que você não sinta a presença dele, porque foi promessa dele, está conosco todos os dias e jamais nos abandonará, jamais nos desamparará. E as pessoas se sentem desamparadas, abandonadas, longe de Deus, como se Deus fosse um ser que tivesse forma e está lá no céu, lá longe, longe, que nós só vamos encontrar depois da nossa morte, depois que nós partimos deste mundo. Aí nós vamos encontrar ele, aí nós vamos comparecer na frente dele, vamos ser julgados por ele, pelos nossos atos, e aí ele vai decidir se nós ficamos lá no céu ou se vamos ser lançados no inferno.
Deus vai decidir. É isso o pensamento de muitas pessoas. Outro dia eu vi um pastor, né, lamentavelmente, ele falando isto, que Deus vai lançar muitas pessoas no inferno. Agora eu pergunto, existe alguém aqui digno do céu como ser humano? Não, porque todos nós temos ego. Nós estamos, logicamente, indo, né, trabalhando para conseguirmos atingir um estado de iluminação espiritual, mas ainda temos ego. E o ego, como a serpente, né, que foi destinada a comer pó todos os dias, o ego, ele está sempre no materialismo todos os dias, ele está sempre comendo materialismo. Quer dizer, o pó, a serpente simboliza isto, né, o ego, a mente. E ela está sempre comendo pó porque ela está sempre voltada para a matéria, para a ganância, para o ter mais, para ser melhor do que os outros, para ganhar reconhecimento dos outros, para ganhar poder, fama, ser reconhecido por todos, né? E ser valorizado, ter muito dinheiro, ter carro da hora, casas luxuosas. E esquecemos da frase mais importante que Jesus Cristo diz: busque primeiro o reino de Deus, e tudo que vos é necessário lhe será dado. Então, nós não acreditamos nas palavras da Bíblia, nos versículos da Bíblia, né? Na palavra de Deus. Muitos de nós não acreditamos, porque Deus disse isto: o reino de Deus está dentro de vós. O reino do amor, da paz, da alegria, mas nós não acreditamos nisso. Nós achamos que é só um livro escrito aleatoriamente aí por qualquer um, né? Como muitas pessoas falam, Deus não escreveu a Bíblia. Lógico que Deus não escreveu a Bíblia. Deus deu revelação para a pessoa que escreveu a Bíblia. Deus não ia escrever a Bíblia porque nem mão Deus tem. Deus é infinito e Deus se revela através das outras pessoas. Deus faz as coisas através das outras pessoas e não como infinito que Ele é. Não tem como. Então Ele se expressa, se revela através de outras pessoas e escreveu a Bíblia. Se inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia, né? Com palavras de sabedoria, porque a Bíblia é um compêndio de muita sabedoria. Para quem já leu e entende realmente o significado de cada versículo, é um compêndio de muita sabedoria. Então, essas pessoas não acreditam em Deus. Se disser para elas assim, na Bíblia está escrito: maior é aquele que habita em vós do que o que está no mundo, né? Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Ela não acredita e teme os problemas do mundo, fica com medo dos problemas do mundo, se deixa abalar pelas ilusões do mundo. Nós temos que ser vigilantes, pessoal. Nós temos que ser vigilantes mesmo. Jesus Cristo diz: orai e vigiai. O apóstolo Paulo também fala: orai sem cessar. Esse orar sem cessar não significa você ficar lá na igreja, lá, o dia todo, ou em qualquer lugar, ou na sua casa, lá, não é isso. Esse orar que o apóstolo Paulo fala sem cessar é você vigiar os seus pensamentos o tempo inteiro, os seus sentimentos, suas emoções, e não se deixar levar por eles. Então, é uma coisa muito interessante a gente procurar entender a Bíblia na parte espiritual e não levar a Bíblia de forma literal como muitas pessoas fazem, né? O que esse rapaz disse, né? Uma coisa muito maravilhosa e importante que eu achei que ele falou, né? As pessoas não acreditam no que está escrito na Bíblia, porque Deus diz, né? Eu estou convosco todos os dias até o fim, mas nós não acreditamos nisso. Nós temos que ser igual ao Tomé, nós temos que ver, né, e pegar, né, pegar na mão
de Jesus ou do corpo de Deus, né? Para poder acreditar que Ele realmente está conosco, sendo que Ele prometeu e Deus não falha nas suas promessas. Isto vocês podem ter certeza, Deus está dentro de nós o tempo todo. Mesmo que nós não sentimos a presença dele, mesmo que nós estejamos manifestando o ego mais maldoso, mais malvado deste mundo, Deus está dentro de nós. Ele nunca nos abandona, porque o ego, sendo uma ilusão, não tem nenhum poder sobre Deus, sobre a verdade. Não tem o poder de destruir, né? Vamos falar, Deus. A única coisa que faz, que esses pensamentos fazem, né? O ego faz, é encobrir a luz de Deus, assim como as nuvens cobrem a luz do sol. É só isso, mais nada. Lá atrás o sol continua brilhando, a mesma coisa. Mesmo que nosso ego seja malvado, maldoso, terrível, Deus continua dentro de nós, brilhando com sua luz infinita. Então, é isso aí, pessoal, que eu queria passar para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu e quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu vou tentar responder da melhor forma possível, né? Agradeço a todos vocês de coração. Desejo muita felicidade para vocês, né? Muito obrigado por tudo mesmo. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Felicidade para todos.